Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Você vê, o Fufunha queria te derrubar, disse que o seu telefone estava ocupado, precisou o Rogério ligar. Eu não sei o que aconteceu, acho que ele estava mesmo, eu tirei do gancho, estava mudo, coloquei e depois tocou. Ah, tá. Eu não sei, eu acho que era Vivo que queria nos trollar aqui. Ah, tá. Bom, vamos começar. Rádio Transamérica há 40 anos? Pois é, esse mês de outubro marca aí o aniversário de diversas emissoras de rádio. Transamérica é uma delas. Então, com um show realizado na última quarta-feira no Teatro Alfa... Peraí. A Transamérica fez no Teatro Alfa, não é incoerente isso? Por quê? Porque a Alfa é a Alfa, a Transamérica é a Transamérica. Não, mas acho que é o Teatro Alfa. Ah, tá. Esse Alfa é A-L-F-A. A sua querida rádio Alfa FM é A-L-P-H-A, né? Bom, é mais chique, né? É mais chique. Eu sou ruim de soletrar, mas é isso aí. Mas de qualquer forma, então, nessa semana, na última quarta-feira, no Teatro Alfa, a Rádio Transamérica de São Paulo, que opera no 100,1 MHz, comemorou seus 40 anos de atividade. Vale dizer que o 100,1 não é a primeira emissora do grupo. O pessoal até que está aí no estúdio pode me ajudar. A emissora de Recife entrou no ar antes, em 1974. Quando começou a operar em rede nacional, a cabeça de rede da portadora Pop passou a ser aqui em São Paulo. No fim dos anos 80, a Transamérica liderou o ranking de audiência do FM na Grande São Paulo por muito tempo, né? E além disso, a rede se dividiu em outros perfis, um mais popular e outro adulto, né? Que, aliás, é uma rede que só tem uma emissora, que é a Transamérica Light, lá em Curitiba. E de algum tempo para cá, a Transamérica infelizmente perdeu o protagonismo no FM e hoje disputa colocações intermediárias no ranking do Ibope. O 100,1 atualmente divide-se entre a programação normal, voltada ao público jovem, com as transmissões esportivas lideradas por Éder Luiz. Então a Transamérica realmente vale até um estudo de caso, né? Por que a Transamérica acabou perdendo esse protagonismo? Olha, perdeu pelo seguinte: quando ela começou, ela tocava flashback e tinha grandes locutores. Antônio Celso, Henrique Regis, Darcio Arruda, todo mundo foi para lá. Todo mundo foi para Transamérica e era uma emissora que tocava só flashback, só coisa de qualidade. Aí acho que o Abreu passou por lá e deu no que deu. O Abreu também passou por lá? Ah, não sei, para fazer as badernas que eles fazem. Daí vai da emissora de esporte, não é mais de esporte, é de pagode, é de axé, de sertanejo. Hoje a Transamérica não tem mais identidade. Não, assim, a identidade até que ela tem, como eu expliquei, ela tem 3 portadoras, né? A Hits, a Pop e a Light. Tá, mas então, qual é a que está no dial? A 100,1 é a Transamérica Pop, que é uma portadora mais jovem. O que eu quero dizer é que, de repente, a Transamérica aqui em São Paulo, ela merece um estudo de caso, até até é uma rádio até bem mais estável do que as rádios do Grupo Abreu. Mas é uma rádio que, infelizmente, já não está mais aí na briga dos primeiros lugares da audiência. Ela foi uma rádio que ditou tendências. Foi. É uma rádio que, inclusive... Mas eu não estou falando daquela primeira fase de 76, de 10 anos, né? Que quando a Transamérica passou a ser uma rádio jovem em 1986, 85, 86. Aquela primeira fase rádio adulta realmente foi uma fase muito boa, com grande qualidade, mas depois aí ela fez um projeto para entrar aí nessa briga por uma fatia de público mais jovem. E depois conseguiu chegar no topo, mas não se segurou. E eu acho até que muito disso passa pelo esporte. Eu gosto muito da equipe do Éder Luiz, mas eu acho que, eu acompanho as transmissões esportivas, mas eu acho que são públicos diferentes. O público o público que ouve a programação musical da Transamérica, os programas 2 em 1, Transa Louca, etc., é um público totalmente diferente, são diferentes daqueles que ouvem as transmissões de futebol da Transamérica. Eu acho Rodney, que é isso. Oi. Bom dia, tudo bem? Fala, Rogério, tranquilo? Concordo plenamente com você nisso aí. Também acho que são públicos, né, totalmente diferentes.
E um não segura o outro. Então, por exemplo, o cara, pessoal, a galera que ouve... E outra coisa também, eu acho que o público feminino não acompanha muito as transmissões de futebol da Transamérica. Isso é algo que eu percebo também, que eu acho que tem muito a ver. Então, mas de qualquer forma fica aí. Em termos de empresa, a Transamérica é uma emissora sólida aí no mercado. Como eu falei, ela tem uma grande penetração em rede, né? É uma marca muito forte ainda, É uma marca né? muito forte, a marca é forte, a empresa é forte também. Mas de qualquer forma, assim, em termos aqui de São Paulo, ela já realmente não tem mais o mesmo prestígio do passado, que é uma pena. Eu não sei, ô João, a gente tem aí eu mandei um áudio, não precisa colocar os 9 minutos, né, porque é muito longo, mas de qualquer forma a gente pode colocar um trechinho, os 2, 3 primeiros minutos aí, pra gente ter uma ideia de como era a Transamérica nos anos 90, e período onde ela liderou a audiência. Transamérica Biquíni, Cavadão, Ted, também do The Farm, Come All Together Now, Seal Crazy, Lobão, Noite Dia e Road Set. Então aí foi aquela meia hora só de música, sem comerciais no meio. Super Transa! Transamérica. Sempre criticaram a Transamérica por não dar apoio à música nacional. Sendo assim, toma! Agora, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, você pode participar da Pior de 3. São 3 pérolas do cancioneiro popular. E você vota naquela que achar pior. E ela volta inteirinha às 10 da matina. Pior de 3. Ela gosta do cabelo. De segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. Pior de 3. 831-8484. Esse é o telefone da Transamérica. Nele você ganha prêmios, pede a sua música e pode até meter o pau na gente. 831-8484. A Transamérica não é CVV, mas tem um saco enorme pra te aturar. Rede Transamérica. Transamérica 428. Atenção, emissoras da Rede Transamérica via satélite. Depois do gigantesco sucesso de O Dono Imundo, vem aí TV Cover. Toda a verdade dos programas que a TV não mostra. Tijolo sobre tijolo, Terça Pobre, Sapatão Sertanejo e muito mais. Fique ligado. Nas férias da Transamérica é a maior viagem. Rede Transamérica. Ô, Rodney, pra mim foi aí que começou a acabar com a locução em rádio, viu? É verdade. Aí começou a acabar com a locução em rádio. Uma das inovações, entre aspas, acabou, né, que a gente pode dizer, né, essa locução gritada, né? Ideia do seu Marcelo Braga, né? Isso. Outra coisa também que a Transamérica fazia muito, vocês devem saber muito bem, é alterar o pitch das músicas, né? Então, por exemplo, para caber na programação, para dar uma ideia de que a música era mais dinâmica do que ela parecia, eles aumentavam a velocidade, né? Ou seja, alteravam o pitch. Então são algumas aí das, entre aspas, inovações que a gente ouve até hoje, né? E acabou com a locução. Foi aí que terminou Antônio Celso, Jorge Alau. Desde que? Eu odiava aquilo. Bom dia, Rodney. Ainda a CBN, 26 anos. Pois é. É jovem ainda. É jovem. É uma Pioneira garotinha. no modelo All News, a CBN está presente em 72 das 100 principais cidades brasileiras, com 4 emissoras próprias e 26 afiliadas, atingindo um universo total de mais de 87 milhões de brasileiros. Ela entrou no ar no dia 1º de outubro de 1991 e na semana de estreia da CBN, em outubro, né, como a gente já falou aqui, a programação também contava com blocos musicais, que isso era confirmado por uma vinheta chamada Intervalo Musical. Depois, o João Roberto Marinho, que era um dos herdeiros aí do Roberto Marinho, entrou em cena e falou assim, não toca mais música não, tem que tocar notícia mesmo, por isso que a CBN passou a ser uma rádio que toca notícia. Bom, atualmente a CBN, em algumas praças, ela atua sozinha, em outras ela é a líder no segmento, e em algumas, pelo menos no Rio de Janeiro, ela leva pau diário aí da Band News FM, até porque a Band News tem uma forte programação no período da manhã. Mas, de qualquer forma, eu acho que a CBN precisa mudar um pouquinho a sua plástica, ela precisa... ela é a mesma rádio hoje da época de 1991, uma rádio engessada, os seus âncoras não têm opinião, a opinião é muito mais dos seus colunistas do que os seus apresentadores.
Uma estratégia que a CBN fez aí nos últimos tempos foi de trazer gente da concorrência. Então, por exemplo, a gente tem aí Cássia Godoy e Tatiana Vasconcelos, que eram da Band News FM, para apresentar programas aí na CBN. Então, isso também mexe um pouquinho com a identidade da emissora. Mas, de qualquer forma, a CBN está tentando aí ampliar se modernizar e ampliar um pouquinho a sua influência. Eu acho que eu vou dar uma dica, eu acho que eles podiam se inspirar muito na Globo News. Eu acho que a Globo News faz pelo menos em termos estéticos, aí eu não falo de conteúdo editorial, mas em termos assim de filosofia, eu acho que a Globo News é muito mais moderna do que a CBN. Então fica aí a dica para os seus gestores. Mas de qualquer forma, parabéns aí pelos 26 anos da CBN. Realmente a gente tem que celebrar a longevidade de um projeto como esse. E, João, tem aí, essa vinheta bem mais curta, uma das primeiras transmissões, uma das primeiras vinhetas que rodaram aqui em 91. Abre lá, Fofonha. Em 91, começa aqui uma cadeia que se formará em todo o Brasil e vai transmitir 24 horas por dia. Tudo de importante que acontecer em sua cidade, no país e no mundo. Está formada a CBN, Central Brasileira de Notícias, o rádio. A notícia na velocidade do som. E aí, aos poucos, em vez de melhorar, foi piorando. Se eu não me engano, esse aí é o Binho Pali, Rubens Pali, que fez essa vinheta. Se alguém tiver a confirmação ou não, pode me ajudar aí, depois mandando mensagem. Mas, de qualquer forma, tá aí uma das primeiras vinhetas da CBN, anunciando a sua estreia, e realmente foi um projeto que deu muito certo. Em 1995 ela passou a operar em FM aqui em São Paulo, graças a uma ideia do Heródoto Barbeiro. E depois disso aí ela ampliou a sua rede, pelo menos em FM. Mas hoje, atualmente, ela faz transmissão dupla. Ela tanto está em AM como em FM. Aqui em São Paulo, ela opera nos 780 kHz e no Rio de Janeiro, aqui no FM ela opera nos 90,5. A Globo depois da Rádio Excelsior, a Globo nunca soube o que fazer com a frequência, né? Então colocou Rádio Globo, uma rádio de perfil mais jovem. Depois colocou essa Rádio Globo com uma rádio adulta, até foi um momento muito bom da emissora, uma pena que não tinha muito anunciante, também era a época do plano Collor, né? Então todo mundo fugiu do rádio, e aí depois ela se popularizou de novo como Rádio X, até que depois, graças a essa ideia do Heródoto Barbeiro, a CBN ocupou a frequência, então agora ela ficou estável e virou esse sucesso que a gente tem acompanhado até agora. Claro, Roger, oi. Se você me permite rapidamente, né? Tá, a base é no Rio de Janeiro, né? Uhum. Depois eu vou até mais longe. Depois da Mundial, a frequência nunca mais foi a mesma, né? Não. Sim. Acabou. Sim, é verdade. Mundial e Excelsior, acabou. Ô, Rodney, Oi. o que tem lá em Poços de Caldas, além de pão de queijo? O que Pois aconteceu? Poços de Caldas traz uma situação que eu acho que infelizmente vai ser tendência aí na migração do AM para o FM. Como a gente já tem falado aqui há muito tempo, esse processo, em algumas cidades aqui do interior, esse processo de migração do AM para o FM ele é facilitado, até porque em muitas localidades existem frequências vagas aí dos 88 até os 107, a frequência normal, né? Então não vai ser necessário colocar naquela faixa dos 86 e alguma coisa. E então, o que vai acontecer? Muitas emissoras de AM que estão migrando para o FM, beleza, vão cumprir esse processo normal, mas engana-se quem vai ouvir a programação dessas emissoras programação normal dessas emissoras em AM e no FM. Então, por exemplo, é o caso da radiodifusora de Poços de Caldas. Ela é uma emissora originada na frequência de 1250 AM. Ela passou agora a transmitir nos 90,3 lá na região de Poços de Caldas, e agora ela é uma emissora da Transamérica Hits, aquela frequência mais popular aí da Transamérica. A gente falou da Transamérica no começo, então agora, a programação normal da difusora de Poços de Caldas não existe mais. Ela até uma rádio que transmitia futebol, inclusive futebol aqui de São Paulo. Muita gente, muitos de seus profissionais vinham para cá para fazer a cobertura dos principais jogos aqui da cidade de São Paulo, até porque aquela região de Minas tem muita influência do interior paulista. Então, de qualquer forma, fica essa dica aí. A migração do AM para o FM
não vai resolver todos os problemas do rádio, muito pelo contrário, vai resolver os problemas dos donos de rádio, que vão poder, que não vão investir muito, não. Claro, eles vão manter pouquíssimo jornalismo, pouquíssima programação local, eles vão estar subordinados aí aos espaços que a Transamérica concede à programação local, mas mesmo assim vai ser muito pouco. Então, de qualquer forma, tá aí. Então a Transamérica agora tem mais uma afiliada, e é uma afiliada migrante aí do AM para o FM. E eu acho que só aqui, por exemplo, em São Paulo que a gente vai ter essa migração, nós vamos ter as mesmas emissoras do AM operando no FM. Vou dar um exemplo, a Capital 1040. Certamente a mesma programação do AM vai para o FM quando isso acontecer. E o Kassab está falando que até 2020 vai terminar todo esse processo de migração. Mas de qualquer forma, fica aí esse alerta aqui do Rádio Amantes no ar. Você que está aí ouvindo e acha que vai ouvir a sua emissora preferida do AM no FM, pode tirar o cavalinho da chuva, porque às vezes isso pode acontecer que ela vá se afiliar a alguma grande rede de rádio. Cantinho do Abril não tem? Hoje não tem Cantinho do Abril. A audiência do FM em Goiânia, vai. Eu estou trazendo essa notícia aqui, ela vai te interessar bastante. Saiu então a mais recente pesquisa Ibope sobre a audiência do FM em Goiânia, e ela mostra algumas mudanças importantes, e eu devo lembrar e agradecer que eu estou pegando as informações aqui do Álvaro Maia. As 4 primeiras colocadas permanecem as mesmas, e aí a notícia que vai te interessar, João. A Alfa FM 102,1 assumiu a 5ª colocação na Grande Goiânia no período das 6 às 19 horas. Ela tomou o lugar da Interativa, que caiu para a 6ª colocação, e outra mudança foi a presença da Rádio Difusora entre o top 10. No levantamento anterior, a emissora que opera também no AM 640, ela estava em 12º lugar, e nessa nova pesquisa subiu para a 9ª colocação. Lembrando que no caso da Difusora FM, ela tem ainda a audiência do 640, onde lidera as pesquisas. Essa difusora é a Rádio de Padre, então ela é da Fundação Padre Pelágio, lá em Goiânia, e transmite a programação da Canção Nova. Eu vou passar aqui o ranking, e conforme for eu vou explicando aqui qual é o perfil de cada emissora. A primeira é a 99,5, que ela é ligada à TV Serra Dourada. Ela é ligada ao mesmo grupo que controla essa emissora de TV, que por sua vez é afiliada do SBT. Em segundo lugar é a Terra FM, que já foi por muitos anos a primeira, uma programação de sertanejo, uma programação com grandes doses de sertanejo, e agora ela está na segunda colocação. Na terceira colocação, a Paz FM. Na 4ª, a Positiva FM. Na 5ª, a Alfa FM, para a alegria do João Alckmin. Na 6ª, colocação, a Interativa FM. Na 7ª, a Jovem Pan. A Interativa também é uma rádio jovem. A 7ª é a Jovem Pan, que dispensa apresentações. Na 8ª colocação, a Vim FM, que é uma rádio de orientação gospel. Na 9ª colocação, a Difusora FM, como eu já falei, que é a rádio dos padres. Na 10ª colocação, a CBN FM, que também dispensa apresentações. Na 11ª colocação, a 107 FM, essa eu não conheço. Na 12ª, a 1000 FM, que também é uma rádio jovem. Na 13ª é a Sucesso FM. Uma rádio que me chama a atenção, que não está nesse ranking, é a Executiva, que é uma rádio adulta, de perfil adulto, mas muito diferente daquilo que a gente costuma ouvir, né, dos flashbacks que a gente costuma ouvir aqui no Eixo Rio-São Paulo. Uma pena que ela não esteja aí nesse ranking, mas é uma rádio que eu recomendo, de alta qualidade. Por isso que não está no ranking, porque é diferente. Porque é diferente. Você conhece, né, João? Né, o Fábio? Eu já ouvi pela internet uma vez. Nunca ouvi na minha vida. Muito legal. A Executiva FM, ela é do grupo Jaime Câmara, que é... Toca coisas diferentes, João. Não toca... Eu tenho um CD lá. Não toca os flashbacks que a gente está acostumado. As melhores da Executiva. Da Executiva. Então, é uma rádio muito bem diferente, boa, muito legal. Bastante de ouvir. Também tem outra rádio, que é a Brasil Central FM, também é uma rádio que tem um perfil adulto bem interessante, uma mistura muito boa, com até artistas goianos, mas de qualquer forma, uma pena que elas não constem aqui no ranking que eu passei aqui, mas para sua alegria, João, repetindo, a Alfa subiu. FM está na 5ª colocação. Quer dizer que a Apple informa que iPhone não tem mais chip de FM. Não tem mais chip de FM. Que bom, hein? Está o maior burburinho lá nos Estados Unidos, porque o nosso grande e considerado amigo Ajit Pai, ele deve ser hindu, né, pelo nome,
Ele é o presidente da FCC, que é a Anatel norte-americana, e ele defendeu novamente a ativação dos chips de FM nos smartphones. Dessa vez o pai, não é pai de pai, é pai o sobrenome do presidente lá da Anatel norte-americana. Ele mencionou publicamente a Apple, um dos maiores fabricantes de celulares e que resiste a fazer a ativação do FM. Por sua vez, a Apple informou ao site iMore que os modelos iPhone 7 e 8 não possuem chip de FM instalado e muito menos antenas apropriadas para isso. Assim, nas palavras da Apple, não é possível ativar a recepção do FM nesses produtos. Então, você, João, que tem um iPhone, o Fufunha, o Flávio, o Rogério, podem jogar os seus iPhones fora porque eles não têm chip de FM. Nós só usamos Android. Eles são os imbecis, é isso que eles são. Android. São os idiotas, isso que eles são. Voltamos a apresentar Prime Time. Rodney Brocanelli. Sou eu. É você mesmo. Vamos lá, continua. Bom, João, nós temos que falar aqui sobre o que é que nós vamos falar, o que aconteceu, repórter sobre ofensas machistas em jogo do São José em Porto Alegre. Qual São José? Isso, não é o São José daí, é o São José de Porto Alegre, que é conhecido como Zequinha, né? Então, com as informações aqui do site Torcedores. Dentro de campo, mais uma vitória do São José sobre o time B do Internacional pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Paulo Santana, competição do segundo semestre dos gramados do Rio Grande do Sul. Então, no início do último sábado, com o placar de 3-1, o Alvorada serviu para o Zequinha avançar a fase semifinal do torneio. Porém, uma atitude grosseira, incabível e lamentável fora das quatro linhas manchou a partida de classificação. Alguns torcedores do São José proferiram ofensas machistas contra a repórter Júlia Goulart, da rádio Galera, que é uma rádio que opera na internet. Ela transmite partidas importantes aí dos times gaúchos. E o episódio repercutiu nas redes sociais e ela escreveu que hoje foi difícil e ela complementa aqui: eu tenho um recado para a minoria da torcida do São José que tentou me derrubar, vocês não vão conseguir, escreveu ela no Twitter. A rádio Galera costuma transmitir partidas dos clubes com menos visibilidade no Rio Grande do Sul, sobretudo na região metropolitana, como o próprio São José. Além disso, busca levar aos ouvintes jogos da dupla Grenal nas categorias de transição ou de base. O episódio das ofensas recebidas por Júlia gerou revolta de seguidores da repórter e de outras mulheres torcedoras e torcedores, demais profissionais de imprensa, e chegou até a conta oficial do São José, que emitiu nota de repúdio. Pois nos últimos tempos a gente vê, e isso é muito saudável, o aumento de profissionais do sexo feminino trabalhando nas partidas de futebol. Eu acho. Atrás dos gols, fazendo reportagens de campo, etc. Só que ao mesmo tempo em que elas aparecem mais, aumentam esses casos de machismo, elas são vítimas de xingamentos grosseiros. O pessoal já não. O pessoal das torcidas, principalmente as organizadas, já não gosta muito de jornalista. Então começa a. São marginais. Aquele pessoal que fica atrás do gol, vocês nem imaginam o que os repórteres em geral ouvem. Inclusive isso é muito facilitado pelas arenas atuais, né? Então as arenas do Palmeiras e do Corinthians, elas permitem essa proximidade dos profissionais da imprensa com os torcedores. E vocês não imaginam o que eles ouvem. E para os profissionais do sexo feminino, a dificuldade ainda é maior, porque realmente elas são as mais, entre aspas, agredidas verbalmente por esse pessoal aí que infelizmente tem um cérebro de ameba em coma. Narrador Edson Rodrigues voltou, voltou. Uma boa notícia aí pro rádio de Goiânia. Após ficar 25 dias se recuperando de um vírus que atingiu o nervo da sua face, o locutor esportivo Edson Rodrigues voltou a apresentar o programa Hora de Esporte na última quarta-feira e também voltou a atuar nas transmissões esportivas. No último sábado ele narrou pela rádio 730 AM de Goiânia o jogo entre Vila Nova e Brasil de Pelotas. O time pelo qual torce o Flávio Ascar é válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Senado aprova fim da propaganda partidária? Por um lado isso é bom, né? Então, eu acho. O pessoal, o ouvinte de rádio não vai mais travar, e os telespectadores também não vão mais tomar conhecimento daqueles spots que
são veiculados aí durante os intervalos com as mensagens dos partidos políticos, mas a propaganda eleitoral gratuita e obrigatória continua. Mas vamos ler aqui. O Senado deu o primeiro passo para o fim da propaganda partidária gratuita no rádio e na TV. O plenário da Casa aprovou o projeto que cria o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tem essa contrapartida aí, e extingue a propaganda partidária que tem por finalidade divulgar assuntos de interesse dos partidos políticos. Já a propaganda eleitoral gratuita, que acontece em anos de eleição e apenas poderia ser modificada por uma mudança na Constituição, fica mantida, assim como o ressarcimento fiscal às emissoras nesse período. Alô? Rodney. Alô? Oi, alô? Tô te ouvindo. Alô? Oi. O Rodney. Oi, Rodney. Alô? Rodney. Alô? Alô, tá me ouvindo? Você? Tá me ouvindo? Eu tô. Então vamos. Então vamos. Tô falando que a Vivo quer trollar a gente, mas vamos lá. Bando de vagabundo. Eu estava dizendo aqui que a propaganda eleitoral gratuita que acontece em anos de eleição e apenas poderia ser modificada por uma mudança na Constituição, fica mantida, assim como o ressarcimento fiscal às emissoras nesse período. Ou seja, todo mundo fica aí feliz, né? Porque tem você sabe, vocês sabem, isso nunca... E eu acho que as emissoras de rádio poderiam falar um pouco mais disso. Durante períodos eleitorais, nos períodos eleitorais, as emissoras têm essa contrapartida fiscal para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Então, as duas propagandas são objeto de ressarcimento, ou seja, as rádios e TVs podem abater uma pequena parcela dos comerciais que deixaram de veicular por cederem espaço aos partidos políticos. E com a proposta, o governo, em vez de destinar esses recursos para as emissoras, passará a repassá-los aos partidos políticos. O Fundo Especial de Financiamento será composto também por 30% das emendas impositivas apresentadas pelas bancadas de deputados e senadores ao Orçamento Geral da União. Então fica aí esse registro, vamos ver o que vai acontecer daqui por diante. Bom, o que está acontecendo na Brasil Atual? Então, Brasil Atual está com nova programação, a rádio que opera aqui na Grande São Paulo nos 96,1. Desde o último dia 2, a Rádio Brasil Atual tem uma nova programação, ela é uma emissora que é gerida pela Fundação Comunicação e Cultura do Trabalho, entidade mantida pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo e dos Metalúrgicos do ABC. Ela passa a ter boletins noticiosos de hora em hora a partir das 14 horas. E às 17h30 começa a edição vespertina do jornal Brasil Atual, que é uma novidade. Esses boletins informativos é a segunda novidade trazida pela Rádio Brasil Atual em 2 semanas, e desde o dia 18 de setembro a emissora apresenta, junto com a TVT, às 18h45, o Papo com José Trajano. Então, para quem está assistindo na TVT, aquele programinha com José Trajano de 15 minutos, ele também é exibido pela Rádio Brasil Atual, ou seja, uma opção aí para quem gosta do Trajano, está aí nos seus automóveis, pode ouvir também esse programa aí no qual ele comenta as notícias do dia. E agora o reforço do jornalismo da tarde vem somar as notícias que os outros não dão e as músicas que os outros não tocam. E a programação da Rádio Brasil Atual tem outros jornalísticos, que tem o Jornal Brasil Atual das 7 às 9 da manhã e a Hora do Rango, um bate-papo do meio-dia às 14 horas com personalidades consagradas e novidades do mundo da cultura e da arte. E a rádio tem ainda às 5 da manhã o Brasil Viola Atual, que mistura música sertaneja de raiz com boletins noticiosos e prestação de serviço. O que você tem de relembrando Hélio Ribeiro, hein? Pois é, hoje é 6 de outubro, uma sexta-feira, estamos em 2017. Porém, 6 de outubro do ano 2000 marca uma data muito triste para a comunicação brasileira, pois ela é o dia da morte desse grande comunicador Hélio Ribeiro, que infelizmente partiu muito cedo. Eu acho que ele ainda teria muito a acrescentar nesse período. Eu imagino que ele não estaria fazendo na web se não estivesse vivo. Eu acho que realmente, ou então até mesmo no FM, o Hélio Ribeiro realmente é um exercício interessante, pensar no que estaria fazendo Hélio Ribeiro. Mas eu separei um áudio, ele é um áudio até bem longo, mas eu até, como acho que vai dar tempo de colocar ele aqui na íntegra, para mostrar como que o Hélio Ribeiro estava bem à frente do seu tempo. Verdade. Nos últimos tempos, nos últimos dias, a gente tem visto muito aquela discussão sobre o uso da arbitragem eletrônica nas partidas de futebol. Isso tem acontecido devido a erros de arbitragem que nós estamos vendo aí no Campeonato Brasileiro, né? Gol de mão que é validado, enfim.
pênalti que o árbitro marca e depois volta atrás porque teve uma dica aí de alguém de fora, enfim. E o 1976 o Hélio Ribeiro já falava dessas coisas, né? E olha que naquela época a gente não tinha tanta polêmica com a arbitragem como tem hoje. Hélio Ribeiro era um gênio. Então eu queria soltar esse áudio para relembrar o Hélio Ribeiro. Vamos ouvir então falando dessa. Que é lamentável o que fizeram com o América de São José do Rio Preto. Esse programa aqui eu vi pela Terezinha, da Lápia Lourdes do Ipiranga. É por isso que coisa, não tem, não pode ficar quieto, tem que... Qualquer palhaçada no Brasil, especificamente nessa terra de São Paulo, rende 1 mês e meio, 5 meses. Uma palhaçada. O cara foi falar uma coisa, errou, sai tudo quanto é jornal. O outro se engasgou na hora de gritar o gol, publica em tudo quanto é desgraça de coisa, entende? Aí você fala um negócio sério, que pode mudar os destinos de um setor qualquer, todo mundo fica quieto. Por exemplo, no acreditadíssimo jornal Diário Popular, nós fizemos publicar um plano para acabar com a roubalheira no futebol. Desenho, croquis, plano, ideia, que poderia não ser aprovado da forma como foi proposto, mas deveria servir de base para discussões para que no futuro se pudesse chegar a uma forma. Por exemplo, você está sabendo que no hipódromo tem médico para o jockey se ele sofreu um acidente? E para o cavalo também não? No jogo de futebol não tem. Nem para o jogador, você imagina para os cavalos. Bom, não tem cavalo lá. Bom, você está sabendo que uma corrida de cavalo é filmada inteirinha para dirimir as dúvidas no final, para ver qual foi o cavalo que montou o focinho na frente do outro? Não. Jogo de futebol não tem. É a coisa mais absurda, ridícula, incrível, abismativa, sei lá se existe a palavra, sei lá, entende? Vamos conferir no videotape de noite. Aí de noite os idiotas sentam, cada um na sua casa, e dizem assim, tá vendo, olha, foi com a mão, mas não muda nada. E os imbecis sentam todos e falam assim, olha, a bola não entrou, e ele deu gol, e eles ficam conversando. Mas cabe na cabeça mais obtusa, cabe, de qualquer, não é possível. Agora com esse som, também nós podemos fazer esse programa esportivo mesmo, porque aquele aquela coisa, viu? Para, agora um pouco mais de calma. O jogador de futebol tem um limite pequeno de tempo, sabe? Ele, quando der muita sorte, ele tem 5 anos para desfrutar, para jogar bola, ganhar dinheiro e fazer seu pé de meia, no máximo 10. Um grande jogador, um jogador que se cuida, um jogador sem vícios, ele leva 10 anos. Por isso que o jogador de futebol tem que ganhar dinheiro, porque o futebol é uma empresa, um empreendimento altamente rentável. Então não pode comparar jogador de futebol com funcionário que depois se aposenta, entende? Que tem fundo de garantia, estabilidade. O jogador de futebol é uma vítima de uma máquina, de uma engrenagem. Começa assim o negócio. Além disso, ele é roubado e deve ficar quieto. Quer dizer, 11 jogadores saem lá de uma cidade chamada São José do Rio Preto para vir disputar limpa, honradamente um campeonato aqui. Mas já estava destinado, predestinado, prescrito, que não ia dar a São José do Rio Preto na história do futebol paulista. Então, um mete a mãozinha aqui, o outro se enganou ali, o outro foi sem querer, certo? Os idiotas, todos nós, dirigentes, dirigidos, torcedores, curiosos ou cronistas esportivos filiados à entidade de classe, depois à noite eles sentam, ligam a televisão e acordam, quer dizer, concordam. Assim, é verdade, hein? Aquele lance foi ilegal. O senhor sabe como é que resolve isso, não? Usando o veículo de comunicação, televisão, como ele deve ser usado. Sabe? O videotape não é apenas para gravar um jogo e ficar passando de noite para mostrar como é que roubaram quem roubou o quê e por quê. Então nós estabelecemos um plano que ninguém tomou conhecimento. Não é possível fazer isso porque vai acabar o interesse do futebol. Ora, senhores, moralizar alguma coisa acaba o interesse? O plano é o seguinte, custa muito caro, em nome da justiça, da verdade, custa mais caro decepcionar uma cidade inteira e desmoralizar um ramo do esporte.
senhores estão notando que a cada dia que passa o futebol vai pro brejo, hein? Pra usar uma expressão bem esportiva, a vaca que eles tanto falam vai estar indo pro brejo. Por falta de respeito, por falta de justiça, por falta de dignidade. Então, o nosso plano humilde, nós não queremos ganhar nada com isso. É que se coloque nos estádios principais câmeras em pontos estratégicos, para que as dúvidas sejam dirimidas no fluir do jogo. Ué, esta bola entrou ou não entrou? As câmeras num ângulo que não permite dúvida, porque existem ângulos, os senhores devem saber disso, que permite dúvidas. Assim, mas desse ângulo aqui parece que entrou, do outro parece que não entrou. Existem ângulos que podem ser estudados para a colocação das câmeras, que não permitirão nenhum tipo de dúvida. Então, como se faz na corrida de cavalo? O cavalo que botou o focinho na frente é o 4 ou o 6? A bola entrou ou não entrou? Então, uma equipe de juízes, tem jurado em tudo quanto é coisa aqui, menos nas coisas que precisa. Então, uma equipe de jurados, juramentados, de fato, de direito, de escambau, ali olhando assim, ó, vamos voltar o tape agora aqui. Então, jogam 2 clubes de futebol, 2, o clube A e o clube B. O clube A designa um juiz, o clube B designa outro juiz, e a federação designa um terceiro. Serão os juízes de cabine. No campo, o juiz do campo, cuja autoridade cessa sempre que houver dúvida. Um sinal que chame a atenção dos juízes de cabine. Se senhores há uma dúvida, para aí. Para, juízes voltam o tape. Um operador da federação volta, assim, de fato a bola não entrou. Atenção, senhor juiz de campo. A bola não ultrapassou a linha, porque o juiz de campo também não é infalível. É preciso aprender a usar os engenhos eletrônicos com inteligência, com habilidade, com arte. Não só ficar fazendo besteira, não. O tempo inteiro. Bom, quem não entendeu nada, fica combinado assim. Para aqueles que entenderam e que não concordam, porque isso tiraria um pouco do entusiasmo do futebol, porque o futebol, segundo o brasileiro, deve ser uma cumbuca, onde de vez em quando põe a mão um ou outro tira. E nós usamos uma linguagem bem chã, bem comum, bem rasteira, bem uma linguagem desimportante, para desabafar também, que cremos nós seja esse o desabafo, no caso de uma cidade inteira. Como poderia ser de um estado inteiro, se fosse um campeonato nacional, ou de um país inteiro, se fosse um campeonato mundial. De repente o senhor presidente da FIFA, resolve que vai ganhar o time tal, porque politicamente interessa para o acordo multinacional do que futebol é para jogar no campo. E então... Ô, Rodney. Oi. Ele era incrível, não era? Ele era um gênio, ele estava à frente do tempo dele. Isso nós estamos falando de 1976. Não, e outra, e ele tem toda a razão. Vai lá, grava o jogo inteiro, aí à noite passa o videotape, aquela mesa redonda, que todo mundo reunido. Até hoje. Até hoje, então, olha, realmente foi falta. Por que não marcaram na hora? Os lances polêmicos, né? Então realmente é sensacional isso. Mas parece que agora vai ter o terceiro árbitro. Agora vai ter, mas, por exemplo, se tivessem dado ouvidos ao Hélio Ribeiro em 1976, talvez eu acho que hoje não teríamos resistência à implantação dessa tecnologia. Verdade. Seria algo mais comum, mais natural, enfim. Verdade, concordo com você. Nem tem o que se discutir. O problema é que o futebol é dirigido por ladrões, e está provado isso, né? E como tem ladrões dirigentes de futebol, tudo que eles querem é poder roubar também dentro do campo para fraudar partidas e ganhar naquilo que eles fazem. Esse bando de vagabundos, senhor. Ô João, deixa eu registrar aqui a mensagem do Fernando Miller, ele manda uma informação importante. Diz aqui, bom dia, o Teatro Alfa é do mesmo grupo da Rádio Transamérica, que inclui empresas como o Banco Alfa e a sorveteria Labasque, pertencentes ao Dr. Aloysio Faria. Então fica aí a dica, fica a informação importante do Fernando Miller. O Teatro Alfa não tem nada a ver com a sua querida Alfa FM, tá? E até porque os nomes se escrevem de forma diferente. E o cara era o dono do Banco Real também. Do Banco Real, mas ele não deixou de ter banco não, agora tem o Banco Alfa, né? Uma vez banqueiro, sempre banqueiro, né? Ah, sim, claro. E é bom para bancar. É um sorvete delicioso, né? lá. É bom para bancar rede. Em termos de audiência, estou falando, a Transamérica, coitado, mas enfim. E o Marcelo de Sena manda aqui, não posso perder em agradecer ao pessoal que me acompanhou no domingo, porque o Marcelo de Sena apareceu no Pânico, né? Então, vai ter reprise agora na sexta-feira, o Pânico na TV, com a imitação dele ao Dedé Santana na sátira ao Masterchef Brasil. O mesmo vídeo no YouTube está em quase um pouco mais de 2 milhões de visualizações. E sobre temas de rádio, ele convida
a todos aqui acompanhem a Rádio Jovem Pan AM 620 no sábado das 10 da manhã até as 10h15 e no domingo das 15 horas até as 15h15. Ele vai participar do programa do Márcio Espímpolo e do Fausto Favara, o Arquibancada, e dá para ouvir para internet e aplicativos. Tem mais uma coisa aqui que ele me mandou, deixa eu ver se... sim, tem parece que é um cantinho do Abreu, né? Uma estreia lá na Rádio Mundial. Na Rádio Mundial. A jornalista Márcia Piovisan está com o programa falando com as notícias da revista Tititi, segundas-feiras das 10 até as 10h30 da manhã, e nas quintas-feiras às 4h30 da tarde tem um outro programa chamado E aí, Casou, com a apresentadora do SBT, Nádia Haddad. Então, o grupo do Abreu aí está enveredando aí para um outro Nádia caminho, né? Haddad, que era da Bandeirantes, está Isso, no grupo do mesma. Abreu agora? Tá, agora está apresentando um programa na Rádio Mundial. Ô, coitada! Chamada E aí, Casou. E pelo menos revela uma tendência de que o seu Abreu está contratando muita gente de televisão ou para falar de televisão, Que né? pecado, eu Precisa tenho ver se ele vai pagar também. e precisa ver se ele vai pagar, né? Precisa também se não é produção independente também, né? Tem isso também, é verdade. Tem isso, né? Porque lá você pode alugar o horário que você quiser. R$10.000. Por mês? Eu fiquei sabendo, tá? Minhas fontes. Se você quer fazer um programa aí 3, 4 vezes por semana, R$10.000. 3, 4 vezes por semana? 2.000 mais ou menos seria, né? Por 10 pila? R$10.000 é o contrato. Quanto tempo? Não posso perguntar para minha fonte, mas não... Deve ser 1 hora, né? Então, é isso que eu queria saber. Tem 1 hora, 2, e aí? Não, pode deixar, eu vou acionar minha fonte, mas o valor é que me chamou mais a atenção. Aqui em São José, uma rádio está pagando, um pessoal que alugou está pagando 25 mil por mês. Pois é, então... Tá aí. O caminho das pedras está aí. É só alugar. Rodney, um abraço para você e até então, sexta. Eu deixo o convite aí para todos. Acessem radioamantes.wordpress.com. Olha, semana que vem estaremos de volta, quem sabe como convidado. Vamos ter uma entrevista aí muito legal. Eu acho que vocês vão gostar. Legal. Opa, e outra coisa, se quem ouviu aqui quiser ouvir novamente, vai ter no SoundCloud e o Rodney vai pôr editado. O nosso vai na íntegra, tá? É verdade. E, um pedido, né? Você que está ouvindo pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para você receber as nossas atualizações. Pronto. Virei youtuber agora. Bacana, boa, Rodney. Grande fim de semana para você, querido. Tchau, Rodney Brocanelli. Tchau. Virou mais um youtuber da vida. Vai aí, vamos que Fufunha. vamos. Vai, Fufunha. Nós não queremos ganhar nada com isso. Que é isso? De novo? Ela não acabou esse Em negócio? 76 ele já bronqueava por causa disso. Você vê como é que são as coisas? Pois é. Grande Hélio Ribeiro. Esta... De novo? Não. Não adianta. Computador e João não vai, cara. Mouse. Não vai.